Anderson da Silva Machado, OAB Rio Grande do Sul 13.0083, na qualidade de procurador da apelante Marina da Silva e Silva. Recurso de apelação em que é relator o eminente desembargador Leandro Raul Klippel. Processo sob o número 5.746-62-2014, 8.21.5001. Trata-se de apelação advinda dessa comarca de Porto Alegre, onde o processo originário trata-se de uma ação de obrigação de fazer, cumulada com danos materiais e morais, onde a recorrente, após obras realizadas no banheiro do apartamento da recorrida, teve seu banheiro tomado por rachaduras nas paredes e infiltrações advindas do encanamento do esgoto hidrossanitário do apartamento da recorrida, os quais passam pelo teto do banheiro da recorrente. No processo originário foram colecionadas diversas provas, as quais demonstram claramente os vazamentos e rachaduras, deixando claro o direito da recorrente à indenização pelos danos sofridos. O Código Civil é claro em relação à reparação dos danos. O artigo 186 assim dispõe: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também no artigo 927 do mesmo Código, temos que aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Devido aos vazamentos e rachaduras, foi solicitada a perícia para avaliar os danos, a qual foi concedida pela meritíssima juíza. No dia marcado para a realização da perícia, a apelante recebeu uma ligação em seu telefone de um senhor, o qual se identificou como Jefferson Luiz Brasil Lopes, informando que era o perito e que estava a caminho para realizar a perícia, mas queria se atrasar um pouco. Alguns minutos após essa ligação, chega e se aproxima da área de serviço do imóvel da apelante, o advogado da apelada, a senhora Cláudia Figueira Rodrigues, o qual aparece no registro de imóveis como o marido da mesma, o senhor Carlos Arquimedes Rodrigues. O mesmo, em um primeiro momento, se apresentou como sendo enviado pelo Fórum Regional, onde tramitava o processo, para acompanhar a perícia. Após algum tempo de conversa, o mesmo admitiu que era marido da proprietária do imóvel causador dos danos. Uma hora após, chega um senhor com mais 2 pessoas com câmeras fotográficas, o qual se apresentou como Jefferson Luiz Brasil Lopes e disse que era o perito e que tinha vindo realizar a perícia, e que as outras pessoas eram da sua equipe. O mesmo não tinha nenhuma credencial ou documento de identificação visível. Ao ser questionado sobre que tipo de engenheiro ele seria, o mesmo disse que era engenheiro ambiental. 60 dias após a perícia, o processo retornou com laudo afirmando que não havia dano e que as rachaduras seriam causadas por retração térmica do reboco. Foi realizada nos autos do processo originário a impugnação da perícia, pois não realizada por profissional técnico especializado em construções, tendo em vista que não foi um engenheiro habilitado no processo, e sim um terceiro, o qual não era engenheiro civil, mas sim engenheiro ambiental, quem realizou a perícia em loco. A meritíssima juíza não se pronunciou sobre o pedido de impugnação da perícia. Houve audiência de instrução, na qual foram ouvidos por parte da apelante, na qualidade de informante, seu filho, Anderson da Silva Machado, estudante de Direito, e na qualidade de testemunha, o Sr. Tiago Rocha Guerreiro, auxiliar de serviços gerais. Também foram ouvidos por parte da apelada, na qualidade de informante, a inquilina do imóvel, a causadora dos danos, a senhora Karen Fabiane Marinho. As demais testemunhas da apelada não quiseram comparecer à audiência para depor, segundo o relato do advogado da ré, ora apelada. A meritíssima juíza designou alegações finais por memoriais e, após a manifestação das partes, os autos foram conclusos para julgamento. 1 ano e 3 meses após a audiência de instrução e julgamento, a meritíssima juíza prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora. Inconformada com a decisão, a autora, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação. Segundo a resolução número 218 de 73 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em seu artigo 7º, compete ao engenheiro civil ou ao engenheiro de fortificação e construção, inciso 1, o desempenho das atividades 1 a 18 do artigo 1º desta resolução, referentes às edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos, sistemas de transportes, de abastecimento de água e de saneamento, portos, rios, canais, barragens e diques, drenagem e irrigação, pontes e grandes estruturas, seus serviços afins e correlatos. Artigo 18. Compete ao engenheiro sanitarista, inciso 1, o desempenho das atividades 1 a 18 do artigo 1º desta resolução, referentes a controle sanitário do ambiente, captação e distribuição de água,
tratamento de água, esgoto e resíduos, controle de poluição, drenagem, higiene e conforto de ambiente, seus serviços afins e correlatos. Como se pôde observar, um engenheiro ambiental só pode desempenhar as atividades relacionadas ao controle sanitário e do meio ambiente, não cabendo a ele a avaliação das estruturas deterioradas e sim ao engenheiro civil. O que ocorreu foi que o engenheiro civil designado no processo não compareceu para realizar a perícia, enviando em seu lugar um engenheiro ambiental. O laudo técnico apresentado foi baseado unicamente nas fotografias do local, retiradas pelos fotógrafos que acompanhavam o Sr. Jefferson Luiz Brasil Lopes. A meritíssima juíza não reconheceu os danos, ignorando as vastas provas documentais anexadas aos autos pela apelante, baseando sua decisão em um laudo pericial realizado com base unicamente em fotografias retiradas no local pela equipe que acompanhava o engenheiro ambiental. A apelante teve que conviver com o mau cheiro, com as infiltrações decorrentes do vazamento do esgoto hidrossanitário do apartamento da recorrida durante 11 anos, somente vindo a cessar tais vazamentos no ano de 2022. Durante todos os anos em que a apelante mora no imóvel, já passaram pelo apartamento 207, de atual propriedade da apelada, 6 famílias, e nunca houve nenhum vazamento ou infiltração no banheiro da apelante. Por essa razão, Excelência, a apelante requer a reforma da sentença e a condenação da apelada nos termos dos pedidos.